Direito Empresarial 1, Unidade 3, Tema 3, Contrato de Trespasse. Bem-vindo, estudante! Nesta aula você vai aprender sobre o trespasse. Já falamos aqui sobre o estabelecimento empresarial. Ele é um conjunto de bens que são organizados pelo empresário ou sociedade empresária para a exploração da atividade econômica. O trespasse nada mais é do que a negociação do estabelecimento empresarial de forma unitária, ou seja, a transferência dos bens empresariais de um empresário para outro. Acompanha comigo para entender o contrato de trespasse. O trespasse é um contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. No dia a dia do comércio local, o trespasse é mais comum de ser visto como aquela expressão "passa-se o ponto". Embora ponto e estabelecimento não sejam a mesma coisa, essa expressão já está enraizada na cultura popular. Não é necessária nenhuma formalidade para que o contrato de trespasse produza efeito entre as partes, ou seja, entre o alienante e o adquirente do estabelecimento. Mas, para que o contrato de trespasse produza efeitos perante terceiros, é preciso observar dois requisitos: a averbação na junta comercial e a publicação na imprensa oficial. O objetivo disso é para evitar fraudes. Como exceção, temos o artigo 71 da Lei Complementar 123 de 2006. Ele dispensa a publicação no caso de trespasse de microempresa em empresa de pequeno porte. Também, o artigo 1145 do Código Civil traz regras para o contrato de trespasse ter eficácia especificamente perante credores. Veja bem, se o que garante o crédito do empresário são seus bens, se ele fizer o trespasse, ele corre o risco de ficar insolvente, ou seja, ficar sem patrimônio suficiente para saldar os credores. Então, o artigo 1145 do Código Civil traz três opções. Ou o empresário, alienante, conserva bens suficientes para saldar todas as suas dívidas, ou paga todos os credores, ou o empresário alienante obtém o consentimento expresso ou tácito de todos os seus credores para que a alienação do estabelecimento empresarial seja efetivada. Então fica assim: caso o empresário não possua patrimônio suficiente para saldar as suas dívidas, deve notificar todos os credores para que eles se manifestem no prazo de 30 dias. Ao final desse prazo, se os credores não se manifestarem, ocorrerá a aceitação tácita. E se eles se manifestarem não concordando com a venda do estabelecimento, então a alienação, mesmo se assinada, não terá eficácia. E ainda, conforme a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, no seu artigo 94, inciso 3º, alínea C, a transferência do estabelecimento empresarial a terceiro adquirente, credor ou não, sem que o empresário conserve bens suficientes para saldar o seu passivo, ou sem que haja concordância expressa ou tácita de todos os credores, é considerado um ato de falência, e isso pode ser usado por qualquer credor para pedir a falência da empresa. O trespasse vem com uma cláusula legal de não concorrência. Isso significa que o alienante, que é o empresário que vendeu o estabelecimento, não pode abrir um novo empreendimento no mesmo ramo com finalidade de concorrer com o adquirente, isto por durante 5 anos. Mas tome cuidado, se o contrato de trespasse tiver cláusula expressa autorizando a concorrência, então o alienante está livre para abrir um novo empreendimento para concorrer com o adquirente. O artigo 1148 do Código Civil diz que o adquirente fica subrogado, que é o mesmo que substituído, nos contratos que têm a finalidade de exploração do estabelecimento empresarial.
Então, esse artigo diz que o adquirente substitui o alienante nos contratos que têm a finalidade de exploração do estabelecimento empresarial. O mesmo artigo ainda completa, dizendo que a subrogação ou substituição só é possível nos contratos que não sejam personalíssimos. Mas e quanto ao contrato de locação do ponto empresarial? Se ele não for de propriedade da empresa em trespasse, ocorre a subrogação? A resposta é não. O enunciado 234 da Jornada de Direito Civil entendeu que no trespasse não ocorre automaticamente a subrogação dos contratos de locação empresarial. No trespasse, ocorre a cessão de crédito de todos os contratos vinculados ao estabelecimento empresarial. O artigo 1149 do Código Civil diz que a cessão de crédito produz efeito em relação a todos os devedores do empresário alienante, ou seja, daquele que vendeu o estabelecimento empresarial. O mesmo artigo ainda diz que se por acaso um dos devedores, de boa fé, sem saber ainda do trespasse, fizer o pagamento ao alienante, ou seja, ao proprietário anterior, a obrigação se extingue com a quitação. Isto é uma das hipóteses de pagamento putativo visto em direito das obrigações. No contrato de trespasse, ainda é preciso compreender as consequências quanto à sucessão das dívidas. Elas são dívidas negociais, sua previsão no Código Civil, dívidas trabalhistas, com previsão na CLT, dívidas fiscais, com previsão no Código Tributário Nacional. A sucessão de dívidas durante o procedimento da falência ou recuperação de empresa, prevista na Lei 11.101 de 2005, chamada LFR. No trespasse ocorre a sucessão das dívidas negociais, ou seja, o adquirente responde por todos os débitos anteriores à transferência do estabelecimento, desde que regularmente contabilizados. Por outro lado, não haverá sucessão empresarial ao adquirente das dívidas não contabilizadas. Mas preste atenção, o artigo 1146 do Código Civil diz que o alienante fica responsável solidário com o adquirente pelo prazo de 1 ano, pelas dívidas vencidas e vincendas. Quanto às dívidas vincendas, este prazo de 1 ano começará a contar a partir da data do vencimento da dívida. Quanto às dívidas vencidas, a contagem de 1 ano começará a contar a partir da publicação do trespasse na imprensa oficial. Segue um quadro esquemático sobre a situação dos prazos. Se precisar, pause o vídeo. A sucessão das dívidas trabalhistas é regida pelos artigos 10 e 448 da CLT. Nestes artigos, quem assume as obrigações, mesmo que não contabilizadas, é o adquirente. A sucessão das dívidas tributárias é regida pelo artigo 133 do Código Tributário. Ele traz 2 situações. O adquirente responde pela totalidade das obrigações se o alienante cessou a sua atividade econômica. Mas o adquirente terá responsabilidade subsidiária se o alienante prosseguir na exploração da atividade econômica ou iniciar concorrência em até 6 meses contados da alienação. Por outro lado, se a alienação do estabelecimento empresarial ocorrer durante um processo de falência ou recuperação de empresa, os artigos 60, parágrafo único, e 144, inciso 2º, da Lei 11.101, determina que o adquirente fica isento de qualquer ônus. Será aplicado, no caso concreto, a Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Nesse sentido, também é o posicionamento do STF
no informativo 548 de 2009, que manteve a constitucionalidade da isenção do ônus a favor do adquirente do estabelecimento dentro de uma ação de falência ou de recuperação judicial de empresa. Nesse sentido, é o julgado que segue. Ação de declaração de inconstitucionalidade, número 3.934, Distrito Federal, relator ministro Ricardo Lewandowski, publicado em 27 de maio de 2009. E diz: a exclusão da sucessão torna mais interessante a compra da empresa e tende a estimular maiores ofertas pelos interessados na aquisição, o que aumenta a garantia dos trabalhadores em razão do valor pago ficar à disposição do juízo da falência e ser utilizado para pagar prioritariamente os créditos trabalhistas. Além do mais, a venda em bloco da empresa possibilita a continuação da atividade empresarial, preservando empregos. Portanto, na Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o adquirente não arca com nenhum ônus, nem tributário, nem trabalhista e nem negocial. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!